Boa noite, meus queridos irmãos. Nós vamos dando continuidade ao nosso estudo, Núcleo de Estudos Psicológicos da Joana de Ângeles, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. Antes de darmos início ao nosso conteúdo, que nós possamos fazer a prece de início, pedindo aos benfeitores da casa que possam estar conosco nesse momento, nos auxiliando nesse processo de autoconhecimento, de autoobservação, reflexão, para que nós possamos ir rumo à nossa reforma íntima, à nossa evolução moral, nesse momento e nessa caminhada dessa existência terrena que nós nos encontramos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos dando continuidade. Entre o capítulo 8 e o capítulo 9, temos aqui, Joana de Ângeles responde. São algumas perguntas interessantíssimas, nas quais a Joana nos deixa ali, a resposta para que a gente possa se aprofundar cada vez mais, imergir nesse mundo do autoconhecimento. Então vamos lá. A primeira pergunta que é feita é: a neurose é conceituada como um sofrimento sem sentido? Como podemos entender essa ideia? Sempre lembrando, que ela traz a visão psicológica junto da visão espírita. E a Joana responde: a neurose é um sofrimento sem sentido, porque poderia ser evitada. Não promove o self, permanece nas estruturas do ego e de alguma forma convida a reflexão para a conquista do bem-estar, que é de fácil realização, mediante a superação dos traumas e dos conflitos, especialmente considerando que na raiz de todo transtorno neurótico existe um distúrbio sexual. Herança das existências passadas, esse conflito atua como necessidade de superação que o self deve eliminar através da sublimação da sombra dominadora. Então aqui, ela nada mais nos apresenta de que a neurose, de fato, é um sofrimento sem sentido, e a gente vai entendendo ao longo do processo de autoconhecimento, da psicanálise, principalmente ali, que se fala muito dos quesitos ali, que tem relação com a sexualidade, que é onde estão os nossos impulsos reprimidos, é onde, de fato, nós vamos fazendo parte dessa sombra dominadora e que nós reprimimos ao longo do tempo e acabamos tendo que lidar, com esse sofrimento sem sentido que a gente mesmo gera para si. Próxima pergunta. A proposta de Santo Agostinho, exarada na questão 919 do Livro dos Espíritos, pressupõe o contato com a sombra pessoal? Poderiam ser acrescentados ainda outros meios práticos ao alcance dos espíritas para um contato seguro com suas sombras? E aí a Joana responde: indubitavelmente, a proposta de Santo Agostinho, no referido capítulo em torno da conquista da felicidade, consiste na integração
do eixo ego-self, no qual a sombra cede lugar à autoiluminação. Herança das experiências transatas, a sombra que se instala no ego é responsável pelo atraso moral do espírito, apresentando-se sempre perturbadora e, não poucas vezes, em pessoas esclarecidas, como remanescimento do primarismo que ainda permanece, embora quase diluído. Mediante o autoconhecimento, cada qual encontrará o método mais eficaz para superar as dificuldades e solucionar os desafios, à medida que surjam no caminho evolutivo, porque, entendendo a finalidade existencial, que é a conquista da individuação, superará as novas expressões da sombra que apareça, mantendo sempre o self em vigília, sem a máscara, sem o disfarce do ego dominador. Nesse sentido, a ação da caridade para com o próximo constituiu o recurso inadiável de promoção interior para disciplinar o egoísmo e substituí-lo pelo altruísmo, superando a indiferença e a crueldade. Então, a gente vai ali entendendo, né, que constatando-se que ninguém é tão autossuficiente, né, que não necessite do outro, o autoconhecimento induz a solidariedade fraternal, a união espiritual, dando lugar, né, a uma só família, que é toda a sociedade, vamos dizer assim, tá? Que é onde ela fala aqui, né, que a sombra dominadora ali, né, dá lugar à autoiluminação. Próxima pergunta. Embora de vital importância, a jornada de autodescobrimento é postergada por muitos pelas mais variadas justificativas. Que consequências imediatas e em longo prazo esse tipo de comportamento desencadeia? Olha que pergunta interessante, né, gente? A gente vai deixando, né? A gente vai postergando mesmo por várias justificativas ali, resistências, bloqueios, né? De viver essa jornada do autoconhecimento, do autodescobrimento, né? E aí aqui fica a pergunta, que consequências imediatas e em longo prazo esse tipo de comportamento desencadeia? Vamos ver o que a Joana nos responde. A função primordial do processo evolutivo é a conquista do estado luminoso, mediante as experiências edificantes dos renascimentos corporais. O Self possui em germe todos os valores para a conquista impostergável da individuação, a semelhança de uma semente que exige as condições messológicas para alcançar a finalidade a que se destina. Enquanto o ego é portador da sombra que dificulta a ascensão a patamares, a níveis mais elevados de consciência, trata-se a luta psicológica para a aquisição do sentido existencial que, sem dúvida, é a iluminação interior. Para que seja alcançado esse estado de libertação, torna-se indispensável o autodescobrimento, que representa a identificação dos significados profundos em relação à permanência dos arquétipos primordiais, caracterizados pelos instintos ainda vigorosos, sem a presença dos sentimentos de sublimação. Então, vamos pensar, né, dentro dessa postergação que a gente vai fazendo, né, a viagem emocional e psíquica, portanto, é para dentro, né? Para o si profundo ali, descobrindo e ampliando os tesouros inimagináveis nele adormecidos, mediante os quais a existência adquire o seu legítimo significado. Então, vamos pensar assim, ó, qualquer tentativa de postergação
representa atraso evolutivo, complicações emocionais, complexidade da culpa, tormentos interiores que se convertem em conflitos, né, de inferioridade ou de exacerbação narcisista, como projeção de tudo quanto gostaria de ser, né, e nunca foi conseguido ali. A depressão é um desses imediatos resultados, enquanto a timidez, a inibição, o medo e outros fatores de perturbação apresentam-se como mecanismos de estabilidade não conseguida, né, não atingida ali. Então, ficou claro para vocês, né, quais são as consequências dessa postergação que nós vamos fazendo, né, e que se não for nessa encarnação, nós vamos ter que lidar com isso na outra e assim por diante, né? Então, a gente precisa ter esse comprometimento, essa consciência em primeiro lugar, né? Para que a gente tenha o comprometimento conosco mesmo, não é com mais ninguém, é conosco mesmo, de nós estarmos nos propondo a fazer essa travessia essencial e necessária para o nosso processo evolutivo, ok? Próxima pergunta. O culto ao ego ainda tem um apelo muito grande em nossa civilização de uma forma geral, fazendo com que as tentativas de desvelar nosso eu real esbarrem em forças adversas muito intensas, de origem pessoal e coletiva. De que forma o indivíduo pode romper com essa sombra densa que o mantém na consciência de sono por um largo período? Joana responde: encarcerado o self no corpo físico, há sobre ele o predomínio das sensações por serem as mais antigas experiências animais, especialmente por causa da resistência de instintos básicos, nutrição, eliminação, sono e sexo, que prosseguem por toda a existência. Essa ocorrência impõe necessidades prazenteiras, tais como as satisfações orgânicas e as primeiras emoções da vaidade, do prestígio social, da falsa superioridade em relação aos demais, e o corpo torna-se veículo, desde os já recuados jogos gregos, herança das competições egípcias e mesopotâmicas a respeito da virilidade masculina e da beleza e fragilidade feminina, que despertam a inveja e propicia favores especiais dos poderosos. A única maneira de superar o impositivo, que se transforma em fuga da realidade e tormentosa ilusão, é em se considerando a transitoriedade do vaso físico. É a reflexão a respeito dos valores mais significativos e permanentes, quais sejam os ideais, as realizações de enobrecimento, a ampliação de território cultural e espiritual, o recolhimento interior para a valorização do tempo. Então, se nós formos entender isso resumidamente, né, o conhecimento da imortalidade da alma contribui eficazmente para o equilíbrio do corpo, da emoção e da mente, que enriquece, né, de harmonia interior e favorece com o júbilo da autossegurança psicológica, onde nós vamos nos tornando, né, no controle das nossas emoções, no controle das nossas reações, dos nossos comportamentos, né, onde cria esse equilíbrio corpo, emoção e mente, certo? Próxima pergunta. Jung, em alguns de seus escritos, refere que Deus também teria sombra. Como entender essa afirmação dentro da concepção espírita? Olha que pergunta interessante, né? Vamos ver aqui o que a Joana responde. Pensamos que o nobre psiquiatra referia-se à sombra teológica,
aquela que foi gerada por atormentados elaboradores das regras e dos dogmas que envolveram Deus, tornando-o um ser dotado de paixões à semelhança dos homens. Nesse caso, a sombra de Deus é uma projeção que possui a criatura humana que, ante a impossibilidade de o entender, optou por igualá-lo à sua condição inferior. Ou seja, né? É uma projeção nossa. Aquilo que a gente desconhece, né? É mais fácil a gente, de fato, ali colocar alguma impossibilidade de a gente trazer ali, né? Tornar algo dificultoso por não compreendermos, por não entendermos, por não conseguirmos nos aprofundarmos. E é isso que a gente faz com a gente mesmo também. Quando a gente gera essas resistências, esses bloqueios e essas dificuldades que a gente se coloca, né, traz pra gente, para não adentrar nesse terreno também tão sagrado, oculto e desconhecido que somos nós, né? Então a gente quer igualar ali, né, Deus a uma condição inferior, que é a que nós estamos, não a que ele de fato é, certo? Próxima pergunta. O confronto com a sombra é sempre difícil, mas percebemos hoje que há uma negligência em torno do complexo de poder. Como podemos trabalhar essa faceta? Como podemos trabalhar essa faceta da sombra? Peraí, gente, começou aqui a falar o comercial aqui da musiquinha. Eu vou ler de novo, tá bom? Vamos lá. O confronto com a sombra é sempre difícil, mas percebemos hoje que há uma negligência em torno do complexo de poder. Como podemos trabalhar essa faceta da sombra, transformando-a em um fator de crescimento? E a Joana responde: a superação da sombra invariavelmente está associada, mesmo que indiretamente, ao complexo de poder. Aquele que luta ambiciona a vitória e empenha-se por consegui-la, compensando-se com a independência, com a situação quase de privilégio. O melhor recurso para superar esse conflito que deflui do poder é o reconhecimento da transitoriedade de todas as coisas, enquanto no corpo físico, as mudanças que se operam no sentido daquilo que num momento satisfaz, mas no outro perde o significado estimulador. As vicissitudes que a todos atinge a fatal presença da morte durante toda a caminhada. Ao limpar-se terapeuticamente da sombra, com o objetivo de alcançar o estado luminoso, é luminoso, tá, gente? Não é luminoso. Porque às vezes, né, na hora da pronúncia ali, dá a entender. O paciente descobre a fantástica alegria e bem-estar que resultam da simplicidade, da libertação de quaisquer tipos de algemas emocionais, sentindo-se estimulado a prosseguir na saga da perfeição, da perfeita união entre o ego e o self, sem ambição de poder nem de projeção, mas sobretudo de autoiluminação. Ou seja, né, quando a gente começa ali o processo terapêutico, nós vamos entendendo, né, o que a gente precisa, o que a gente necessita alcançar, né, e como a gente vai trilhando esse caminho. Então, as coisas, né, vão trazendo ali uma libertação de qualquer tipo de algemas emocionais, porque a gente vai entender que nós somos encarcerados mentalmente. A partir do momento que a gente começa a trabalhar, né, e a romper esses cárceres, essas algemas, essas prisões mentais, né, vamos dizer assim, o caminho ele vai criando forma. Eu gosto muito de dizer, né, que a gente vai começando a tecer essa teia de infinitas possibilidades, né, dessa autodescoberta.
Então, a gente começa, né, tirar a projeção e ir para o momento da autoiluminação. Lógico que isso é um processo, né, gente? Não é do dia para a noite, não é algo ali, né, que a gente vai conseguir de fato. Imagina, eu, Juliana, com 42 anos de idade, vou conseguir do dia para a noite ali trilhar esse caminho. Não, é um processo, ele é gradativo, ele é exaustivo, né? A gente precisa estar comprometido, disposto a percorrer esse processo, fazer essa travessia, certo? Próxima pergunta. Muitos psicoterapeutas têm apresentado novas doenças como enfermidades do vazio, em face do sentimento de falta de perspectiva que envolve a atualidade da humanidade. Podemos entender essas doenças modernas como automutilação, borderline, entre outras, como expressão desse vazio? Interessante também essa pergunta, né? Vamos lá. Joana responde: estamos diante de processo algo semelhante ao autismo. A culpa inscrita no cerne do ser que necessita de recuperação responde pela doença. O espírito reencarnado, considerando não merecer afeto, não ter ainda encontrado o objetivo psicológico para sua existência enriquecedora, permite-se automutilação, rebeldia sistemática, a fim de chamar a atenção, inspirar compaixão e interesse, ao tempo que pensa estar liberando-se da culpa e buscando uma forma de prazer mórbido com o sofrimento. Olha que interessante. Ou seja, né? Sim, nós utilizamos, né, esses artifícios por conta desses vazios, né, que nós sentimos. E por que, vamos pensar assim, né, porque o comportamento do paciente, ele não tem limites, né? O suicídio se apresenta como alternativa libertadora para quem pensa ali, né, em cometê-lo, o que é uma coisa ali totalmente contrária, né? É uma sensação de autossabotamento ali cruel consigo mesmo, né? A terapêutica deve ter as mesmas características que aquelas aplicadas no autismo mesmo, né? Como as constantes demonstrações de amor, que é a alma da vida, de interesse pelo que faz, pelo que há nela, porém de maneira natural e afetuosa, né? Então a gente precisa se conhecer mais mesmo, para a gente poder começar a encontrar. Eu estava até falando isso com um paciente um pouquinho antes de começar a gravação, e eu falei assim para ele: o que falta, né, ali em nós é entendermos quem nós somos em essência, para fortalecer ali, né, os nossos vínculos afetuosos conosco mesmo, os nossos valores, nosso amor próprio, a nossa autoestima, né? Porque esse vazio é a falta de nós mesmos, né? É quando nós nos distanciamos de nós e passamos a se olhar através da comparação, da mídia, dos padrões, da sociedade, dos rótulos, né? E aí nós vivemos em metas inalcançáveis, ali, inatingíveis. Então a gente precisa, de fato, nos abastecermos de nós mesmos, nos nutrirmos, né? Mas para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa se compreender. Como é que eu funciono? A partir de que momento, né, que eu consigo utilizar uma alternativa libertadora para lidar comigo mesma, mesmo diante de todas as minhas falhas, defeitos, sombras, mas eu também tenho qualidades, plenitude, espiritualidade, conectividade, né? Mas a gente tem a tendência de olhar só para o negativo.
certo? Próxima pergunta. O que é mais danoso para o espírito? Fugir da vida, escapando de viver sua responsabilidade com medo de perder-se, ou enfrentá-la mesmo que possa complicar-se com a experiência? Vou repetir a pergunta, gente. O que é mais danoso para o espírito? Fugir da vida, escapando de viver sua responsabilidade com medo de perder-se, ou enfrentá-la mesmo que possa complicar-se com a experiência? Joana responde: o objetivo essencial da existência no corpo carnal é de aprendizagem e desenvolvimento intelecto-moral. A reencarnação é a oportunidade abençoada para a conquista da individuação, mediante a qual é factível a conquista do reino dos céus prometido por Jesus. Toda vez quando o espírito foge do dever, reencontra-o mais à frente, carregado de complexidades e problemas. Os desafios existem para promover o espírito, que em cada etapa melhor se equipa de recursos para atingir o estado luminoso. Dessa maneira, todos os problemas devem ser resolvidos mediante os recursos que se encontrem ao alcance de cada um. Ou seja, a gente vai entendendo que cada etapa que a gente vai passando ali, vamos pensar igual a fase de um videogame, para ficar mais claro para vocês. Cada fase que a gente vai passando depende do entendimento, Se a gente for no entendimento padrão, a gente vai achar que cada fase é mais difícil. Mas se a gente for olhar com uma consciência mais plena, com uma autoobservação ali, mais direcionada, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai obtendo mais recurso, mais ferramenta para passar de uma fase para outra, no videogame. E na vida, na nossa encarnação, é a mesma coisa. A gente vai se tornando mais experiente, mais sábio, mais ali educativamente, com recursos para utilizar. Então, vindo-lhe acontecer ali o insucesso, aprende como não mais realizar a tentativa dentro desse método, pois que somente pelo exercício consegue-se a realização plena e automática. Normalmente, esse medo de complicar a experiência é mais um mecanismo de acomodação do que de zelo pela preservação do que a gente já conquistou, Os desafios são recursos valiosos para o crescimento moral, intelectual e espiritual de todas as criaturas. E uma existência que os não defrontasse torna-se inútil, mais vegetativa que humana. Então, lutar, pois, sempre e constantemente é o dever que a todos se apresenta como eficaz processo de autoiluminação, certo? Próxima pergunta. O peso que a vida não vivida coloca em nossas costas termina por impedir que caminhemos livremente, nos levando a sentir que precisamos realizar muitas coisas que não conseguimos fazer. Quais as principais consequências de não se trabalhar as questões da vida não vivida? Vocês perceberam que ela vai pegando ali trecho dos capítulos que nós já passamos, Joana responde: a conquista da autoconsciência estabelece uma escala significativa dos valores que são legítimos e os daqueles que apenas são ocorrências sem maior profundidade. A seleção do que se deve fazer de imediato, em caráter de preferência, elimina a vida não vivida, porque essa é o resultado de experiências que não foram trabalhadas, deixadas à margem por uma ou outra razão, mas que resumam do inconsciente em cobrança, na qual expressa amargura e frustração. Cada desafio existencial deve ser examinado com tranquilidade,
nele investindo-se os recursos próprios nos momentos cabíveis, sem postergações como as comuns justificativas. Depois eu o farei. Quando tiver oportunidade, eu cuidarei dessa questão. No momento qualquer, eu estarei atento a esse quesito. Porque, invariavelmente, esse depois nunca volta a suceder, né? Novos compromissos impositivos inesperados apresentam-se e o que não foi feito já não dispõe de tempo nem de oportunidade, como ocorreu antes, para que se possa recuperar. Resumindo, né? Resposta de Joana, as consequências são, entre outras, a falta de autoconfiança, o desrespeito ao próprio comportamento, desajustes interiores que se transformam ao longo do tempo em conflitos. Porque depois eu faço, depois eu vejo, né? E a gente vai deixando o tempo passar e a única coisa que a gente não consegue recuperar é o tempo perdido, né? Ali desperdiçado. Próxima pergunta. Quais são as principais diretrizes da psicologia espírita para que o indivíduo tenha êxito na busca do sentido existencial? A diretriz básica proposta pela psicologia espírita é a do auto-amor, que induz ao autoconhecimento, através do qual a consciência desperta, atinge nível mais significativo, capaz de identificar os entraves ao processo de elevação moral e de conquista de saúde integral, ao tempo em que favorece com os instrumentos para sua superação. Nos estágios inferiores, quando a sombra domina o ego, o indivíduo compraz-se na ignorância, por desconhecer os inesgotáveis fontes que proporcionam o bem-estar e a paz, mantendo-se em constantes fugas de responsabilidade e trabalhando sempre às projeções, a fim de justificar-se da indolência emocional e do atraso em que se debate. Toda vez quando não logra êxito em qualquer empreendimento, a culpa é de outrem, para quem transfere os sentimentos frustrados em forma de mágoa. De imediato, a ação do bem, isto é, a contribuição valiosa em favor do próximo, é, por extensão da coletividade, apresenta-se como novo paradigma para a conquista do êxito sobre a sombra. No ato de servir e de edificar, desenvolve os mais elevados sentimentos morais, tornando-se lição viva de autorrealização. Resumindo, né, enquanto se serve experiência e continuação da fase infantil maltratada, logrando maturidade psicológica e harmonia a partir do momento em que se torna servidor, né? E aí a gente vai conseguindo entender essa diferenciação ali dentro do êxito na busca do sentido existencial. Próxima pergunta. De que forma a noite escura da alma pode ser um caminho condutor para uma vida mais abundante e significativa? A experiência tem demonstrado que todos aqueles que alcançaram o estado luminoso passaram pela noite escura da alma. Em algum momento, em algum período, desceram ao fundo do poço da depressão, vivenciaram amarguras e vazios existenciais que lhes proporcionaram a avaliação do significado psicológico do existir. Olha que bonito, que intenso, que profundo e que interessante, né, essa resposta. Somente após a noite escura da alma, qual viveram São João da Cruz e outros missionários da fé religiosa, científica, artística e cultural, é que o sol da alegria coloriu de sentido e de significado a sua caminhada evolutiva, que se enriqueceu de amor, de compaixão, de ternura e de sabedoria. É necessário expungir do inconsciente superficial e mesmo profundo tudo aquilo que seja sombra, desconhecimento, medo, para que a realidade doure-se de luz abrangente e libertadora. Né, minha gente? Última pergunta. Viktor Frankl, na proposta da logoterapia, afirma
que perdemos o sentido existencial por termos perdido os referenciais externos. A nossa sociedade encontra-se perdida em seus valores. Qual o caminho para resgatar esses valores e sermos virtuosos? Joana responde: o utilitarismo mecanicista e o exibicionismo tecnológico passaram a medir os valores dos seres humanos pela posse, deixando de lado os seres que são. Passaram a ter significado o que se tem, não o que se é, na doce ilusão de que tudo se compra de uma ou de outra forma. Ante também a falência das religiões ortodoxas com as suas promessas infantis e desatualizadas. As criaturas passaram a preocupar-se com o que esperam provocar admiração, aplauso, posição falsa de poder e de liderança, naufragando nos sentimentos que são mais profundos e de alta relevância. Na bela formulação logoterapêutica, o importante é aquilo que dá vida, que sustenta a vida, que significa a própria vida, de tal maneira que arranca o paciente do poço da depressão para o patamar da saúde que ilumina a noite escura da alma com significação elevada, né? Então, para que retornem, para que sejam resgatados ali, né, os antigos valores éticos do idealismo socrático, platônico, né, de Buda, de Jesus Cristo, para citarmos somente alguns dos mais importantes ali, é indispensável que o amor, fonte da vida, reine soberano, seja na mente ou nos sentimentos, né, como objetivo a ser alcançado, como meio de chegar-se à individuação, ao reino dos céus que se encontra no coração, né? Ou seja, não dá pra gente fugir, né, daquilo que dá a vida, que sustenta a vida, que significa a própria vida. Então, a gente finaliza essas perguntas, Joana responde, que vocês possam refletir sobre cada pergunta, sobre cada resposta ali, né, que foi sendo dada com muito cuidado, com muita explicação pela nossa querida Joana. E os próximos capítulos que nós vamos adentrar, a gente vai trabalhando uma profundidade maior, vai trazendo também uma emoção maior a cada capítulo, a partir da terceira parte do livro, que nós já estamos indo para o final, né, do livro, e aí a gente vai começar a encontrar, né, essa busca do encontrando o tesouro, na próxima parte que nós vamos adentrar. Tesouro esse que mora dentro de nós, né, só para dar um spoiler para vocês do que vem por aí nos próximos capítulos. Um grande beijo no coração de todos vocês, gratidão por me ouvirem, por estarmos aqui, e que vocês possam usufruir da melhor maneira possível, né, dentro desse momento tão necessário, tão enriquecedor, né, sobre o autodescobrimento. Fiquem com Deus, até a próxima.